Eu estou prestes a dizer palavras bem fortes que vão fazer sentido ao longo desse vídeo, então já se prepara para ficar chocado comigo. Mas D&D não é sistema. Sejam todos bem-vindos ao Dados e Contracapas, esse canal lindo e maravilhoso que hoje tem o propósito de elaborar em cima de uma onda de notícias e novidades que eu venho vendo há algum tempo que vem me incomodando. Toda vez que sai um jogo D20 novo, as manchetes e as notícias de meios de comunicação voltados para RPG, porque é onde sai esse tipo de notícia, falam: tal jogo vai rodar em D&D quinta edição, esse jogo vai rodar em D&D quinta edição, aquele jogo vai rodar em D&D quinta edição, nas regras de D&D. E a gente tem que perceber aqui um detalhezinho, que é a diferença entre você falar que vai rodar em D&D quinta edição e nas regras de D&D. Quando você fala que um jogo é baseado e vai rodar nas regras de D&D, você está dizendo que ele vai ser um D20. Coisa que eu já apresentei nesse canal semana passada, caso você ainda não tenha visto esse vídeo. Mas quando você fala que ele está rodando em D&D quinta edição, aí nós temos um problema. Pelo menos eu tenho um problema. Quando a gente fala de jogos de RPG, existe uma diferença entre o que é um sistema, o que é um jogo e o que é um cenário. E às vezes elas ficam meio borradas no meio do caminho, você não consegue dizer exatamente qual que é a diferença, mas ela está lá. Vamos pegar o D&D de exemplo. O sistema é o D20, o jogo é o Dungeons and Dragons, e daí o cenário Ravenloft, Forgotten Realms, qualquer outro cenário que tenha, certo? Qualquer outra ambientação que haja dentro do jogo em D&D tem uma caralhada. A forma como eu enxergo essas diferenças que são colocadas. Sistema é o conjunto de regras fechado. É o conjunto de regras principal. É aquilo que eu expliquei no vídeo sobre o sistema D20. É a mecânica básica do jogo, certo? São as regras cruciais para que o jogo rode. É o fato do principal dado do sistema D20 ser o dado de 20 faces, é o fato dele ter 6 características, é o fato das habilidades, das perícias que o personagem possui, ser todas elas serem baseadas nessas 6 características. Tudo isso é inerente, olha que palavra bonita, nem é tão bonita assim, Luiz. É inerente ao sistema D20, é o que forma o grosso dele, é o que forma a cola que mantém todas as regras unidas para fazer funcionar aquelas regras daquele jogo. O jogo, no caso o Dungeons and Dragons, é você pegar essas regras e você dar a sua adaptada, você dar a sua mudada, ou no caso você criar regras menores que ajudem a manter o tom que você quer naquele tipo de aventura. E o cenário é a ambientação do jogo. É o mundo, tudo em volta que é apresentado aonde que você joga. E as regras do jogo estão lá para auxiliar o cenário a funcionar melhor junto com o sistema. O jogo é uma cola entre o cenário e o sistema. Tem o sistema aqui em cima, que são as regras grossas e mais importantes. Existe o cenário embaixo, onde é o universo, a ambientação. E tem o jogo no meio, que faz a ligação entre os dois e garante que o sistema rode de um jeito bem maneiro no cenário. Outro sistema, por exemplo, para a gente mudar um pouquinho além do D20, o Cypher System. O Cypher System foi criado pro Numenera, para ser lançado. Era o conjunto de regras dentro do jogo do Monte Cook, que era o Numenera. Depois o Bruce Cordell foi lá e fez o The Strange com o mesmo conjunto de regras, e daí foi estabelecido que aquilo ali era o Cypher System, o sistema das cifras, onde a mecânica geral roda em cima da mecânica das cifras, que são poderes de utilização única, coisa que eu falo também nos vídeos sobre o Cypher aqui no canal. E a questão da pontuação de 3 em 3, os níveis, contar cada 3 números no dado, e apenas os jogadores rolam dado, o narrador não rola dado nenhum, ele tem números e níveis de dificuldade fixos para apresentar para os jogadores. Então existe uma mecânica ali que é a principal, e daí foi adaptada, ela foi usada primeiro para o primeiro jogo, que é o Numenera, e depois ela foi extraída de lá e utilizada para encaixar no próximo jogo, que era o The Strange. Mas você tem outros jogos de Cypher System depois que vão criar regras para se encaixar
vão criar regras próprias para poder encaixar melhor o Cypher System nos jogos, que é o caso do Unmasked, que é o jogo que a gente utiliza para a campanha de Power Rangers aqui no canal, para Férias Primais. Você tem uma ficha diferente, inclusive. Você tem uma ficha onde tem a parte do adolescente, do civil, e a parte do super-herói. Ele deu uma mudada nas regras do Cypher, deu uma adaptada para encaixar melhor no cenário. Quando foi anunciado o jogo oficial dos Power Rangers pela Renegade Game Studios, todo mundo dizendo que ele ia ser nas regras do quinta edição. Power Rangers para quinta edição. Power Rangers D&D quinta edição. E tem vários outros que acontece isso. Call of Cthulhu ou então Mitos e Cthulhu para quinta edição. E daí você vai pegar o jogo e você vê, e ele é uma variação do D20. Ele é um sistema D20 com suas regras próprias, adaptadas para funcionar naquele cenário. O jogo do Power Rangers, por exemplo, ele não é nem mesmo um D20 normal puro. Ele é um D20 Essence, eles chamam de Essence 20. Essence 20. Ele já é um D20 que eles pegaram, mudaram, criaram suas próprias regras e eles criaram um subsistema deles que eles vão usar para os jogos deles. Então não é nem as mesmas regras puras do SRD, que é aquele documento de referência de sistema. Ele é uma parada já deles. É baseado no D20, obviamente, mas é uma parada deles própria. E me incomoda ficarem usando essas notícias para dar clique, sabe? Essa notícia clickbait de dizer que tipo vai rodar no quinta edição, vai rodar no D&D, não é assim. Isso cria um problema de desinformação, ok? Eu sei que dá mais clique, é mais fácil, né? Você fica, uau, sério? Nossa, você vai lá e clica, ou então você fica, puta que pariu de novo. Dependendo, tem as duas formas de se reagir. São sistema D20, são adaptações, são outros jogos, não são apenas cenários de Dungeons and Dragons. Então, na próxima vez que você ver mais uma notícia dessa, porque elas com certeza vão acontecer mais ainda, dizendo que vai rodar no D&D quinta edição, provavelmente você vai perceber que não, na verdade é um jogo D20 que vai adaptar para poder encaixar melhor. Então ainda faz parte da bolha, mas não é apenas um cenário para Dungeons and Dragons. É um jogo separado. Como eu prometi no começo do vídeo, a gente tá bem aqui do lado do meu videozinho sobre o sistema D20, e aqui embaixo tem a playlist sobre o Cypher System para vocês darem uma olhada, e eu vejo vocês no próximo vídeo, gente. Beleza? Até mais!